Você sabe qual é a corrente certa para sua bike? Com a invenção da corrente, as bicicletas evoluíram muito e ganharam muita agilidade. As primeiras correntes surgiram por volta de 1877 e, com elas, surgiu também as engrenagens dentadas. Naquela época, as correntes eram muito parecidas, mas hoje existem dezenas de modelos e padrões diferentes para usos específicos, e a medida das correntes é em polegadas. Hoje, algumas correntes são uma peça decorativa na bicicleta, e são tantas cores, banhos e formatos que fica até difícil escolher uma na hora de fazer a troca. Mas claro, cada bike tem sua corrente, uma medida muito específica a ser respeitada. Já falamos em outro vídeo que quanto mais marchas a bike tem, mais fina é a corrente. E não adianta tentar colocar mais engrenagens em um cubo. O espaço do FreeHub é limitado, menos de 4 cm. Então não adianta tentar espremer aqui as flanges para caber mais uma engrenagem. Isso traria muitos problemas de alinhamento. O chainline. Além de que, quando ela estivesse engatada em uma marcha muito reduzida, a corrente iria encostar no pneu. Como eu já disse, a medida das correntes é em polegadas, ou melhor, fração de polegadas. Mas ninguém usa esse termo na hora de pedir uma corrente nova. Você não vai chegar numa loja e falar, me dá uma corrente meia por 1/8. Fala normalmente, me dá uma corrente para bicicleta sem marcha ou para uma mountain bike 27 marchas e por aí vai. Mas é muito importante você saber qual é a medida da corrente da sua bike, já que a corrente errada não encaixa na coroa e também não encaixa no cassete. Por isso eu vou citar aqui as principais medidas e também algumas curiosidades. As bikes de BMX, Freestyle, Flatland, Bike Trial e até a bike fixa utiliza uma corrente grossa na medida meio por 1/8 de polegada. Esse tipo de bike não tem marcha, então você consegue aplicar muita força, não há redução. Você já usa na potência máxima, por isso utilizam também coroas, pinhões e catracas com dentes mais grossos. A Caloi 10, as mountain bikes básicas, incluindo aquelas antigas de 18 marchas, utilizam correntes meio por 3/32 avos. Resumindo, toda bicicleta com marcha que tenha catracas e cassetes entre 5 e 8 velocidades vão utilizar correntes nessa medida. As mountain bikes e road bikes com cassetes de 9, 10, 11 e 12 velocidades utilizam correntes na medida meio por 11 e 128 avos, mas a largura de todas essas correntes é completamente diferente, por conta daquela regra, quanto mais marchas tiver, mais estreita é a corrente. Como curiosidade, algumas correntes podem ser mais leves que as outras, e para conseguir essa redução de peso, elas têm vários elos e links vazados, e para serem ainda mais leves, elas têm também os pinos vazados. São várias as formas de abrir e fechar uma corrente, que vai desde o processo industrial, ribitado, que pode ser refeito com um martelo e um pino ou prego de aço, até as que têm o fechamento automático, como o Missing Link e o Power Link, também conhecidos como emenda rápida. Outros modelos de correntes podem ser fechados com cupilhas ou com travas elásticas, mas para bicicletas sem marcha. As correntes mais curiosas são realmente as de BMX e bike fixa, como o modelo Half Link ou meio elo. Normalmente uma corrente tem elos inteiros emendados. A Half Link ela é composta por meio elo, todas as peças dela são a mesma, são meio elo. Isso acaba com aquela dificuldade que muita gente enfrenta, que ao incluir um elo na corrente, a corrente fica longa. Se tirar um, ela fica curta demais.
Como a Half Link trabalha com esse meio elo, fica muito mais fácil ajustar o tamanho da corrente. Essa corrente é bem diferente, já ganhou vários prêmios de design. É uma corrente grossa, medida meio por 1/8 de polegada, para BMX e bike fixa. Veja só, ela é tampada em cima, em todo o segmento. E o pessoal do Flatland e do Freestyle também gostam muito. Correntes mais sofisticadas, como essas com elos vazados e para bicicletas com muitas marchas, podem ser bem caras, portanto cuidado com o desgaste da sua corrente. Faça medições periódicas, acompanhe de perto isso e nunca saia com a bike sem lubrificar sua corrente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Quando pegar daqui, você lente É, aqui. porque... Xícaras. Mas essa aqui, né? Com essa Uma aqui xícara você faz. deixar dessa daqui. Tá. Eu vou acabar pegando essa aqui, enfiando no botão, Eu vou pegar a minha fazer um tchaco com isso aqui. misturar na minha coroa. Isso aí. Duas ZYE xícaras nós deixar. 870 TP Zambo, São Paulo. É isso que a gente fala, ó, quando acaba o vídeo aparece tudo É, no final. Tirando a gravar, ele consegue aplicar muita força, não há redução. Por esse motivo, essas correntes são grossas. E uma catraca ou pinhão, você consegue aplicar muita força, por isso ela utiliza tudo mais grosso, corrente e a chapa das coroas e pinhões. Enrolou demais, né? Meio por 11, 128 avos, mas a largura de todas essas correntes é diferente entre si. Entre elas. Normalmente a gente fala, me dá uma corrente para bicicleta sem marcha, uma corrente para bicicleta... Eu fiquei, puta, não falo. E não adianta diminuir esse espaço aqui tentando colocar mais engrenagens em um cubo. Isso traria muitos problemas de alinhamento de corrente, o chainline. Trairia. O Missing Link ou Power Link, também conhecido como emenda rápida. Alguns modelos utilizam cupilha ou Trava. trava elástica, trava.